Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe externa, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E nós vamos pedir ao Senhor nesse momento para que Ele fale ao nosso coração, para que nós possamos aprender através da Sua palavra ainda mais sobre Ele. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de estarmos aprendendo da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nosso país isso é livre, Senhor, e tem misericórdia de nós, Senhor, nos dando sempre essa maravilhosa liberdade de abrir a Sua palavra, de falar sobre ela, Senhor, de aprendermos juntos, Pai. Quero te pedir, Senhor, por todos os países, Senhor, que não têm essa liberdade, que os nossos irmãos, Senhor, possam estar guardados por Ti, Pai Santo. Abençoa, Senhor, agora a nossa aula, para que nós possamos aprender, Senhor, aquilo que realmente o Senhor tem como propósito na nossa vida e possamos glorificar o Teu nome em tudo, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, cujo tema é Uma Mulher para um Momento como Este. E a semana passada nós começamos com essa primeira palavra, o uma, né? E nós falamos muito sobre a questão de como Deus nos criou de maneira única, de uma maneira individual, especial, como Ele pensou em cada um de nós de uma maneira particular. Em meio a 8 bilhões de pessoas, só existe um de nós, e isso faz com que a gente entenda realmente o cuidado que Deus tem com cada um de nós, porque Ele nos vê como indivíduos, né? Nós fomos criadas com uma característica individual, nós somos criadas de maneira particular, de maneira especial, e Deus tem um propósito para cada uma das nossas vidas. Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para a sua, e é esse o objetivo do que nós vamos estar conversando aqui durante essas aulas. Bom, mas hoje nós vamos para a segunda palavra dessa frase, que é a palavra mulher. Deus nos criou mulheres. Eu sou uma mulher. Talvez você aí que está me ouvindo, né, também seja uma mulher. E Deus não fez isso de uma maneira aleatória, Ele fez com propósito. Ele nos criou como mulheres. E a grande questão é o que significa hoje, em 2023, ser uma mulher. Com certeza é algo muito diferente de décadas atrás. O fato de eu ser mulher hoje implica numa série de questões que provavelmente a minha avó não vivia, né? A minha avó viveu na década de 40, 50, e ser mulher na década de 40 ou 50 implicava em várias questões, a forma de estar na sociedade, a forma de auxiliar seu esposo, criação de filhos, vestimenta, uma série de coisas que hoje são bastante diferentes. Então, o que significa ser mulher em 2023? O conceito de mulher, ele tem mudado na nossa sociedade, né? A gente vê muitas mudanças e agora cada vez mais frequentes. Antes demorava muitas décadas para se mudar um conceito e hoje, em algumas semanas, você pode mudar totalmente esse conceito. Mas o que nós, mulheres cristãs, devemos pensar sobre a questão da feminilidade de uma maneira bíblica? Porque o conceito que a sociedade tem, esse pode mudar, mas a palavra de Deus, ela é eterna e ela não muda. Então, o que Deus pensou sobre a mulher, isso não muda. E nós, como cristãs, devemos buscar na sua palavra entender o que significa para nós ser mulher, né? Quando a gente quer descobrir algo sobre um equipamento, o melhor lugar para a gente saber sobre esse equipamento é no seu manual, não é? O fabricante manda junto o manual dizendo qual o botão que se aperta para tal coisa. E quando a gente faz alguma coisa diferente, muitas vezes o equipamento não funciona. Então a gente volta lá no manual, olha direitinho e percebe que está fazendo alguma coisa errada. Então, se o melhor lugar para procurar é no manual do fabricante, Deus deixou aqui na sua palavra também o seu manual, né? Ele deixou como Ele criou tanto o homem como a mulher. E nós devemos buscar na palavra de Deus
esse conceito, esse olhar de Deus para o que ele estava criando. Para isso, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis capítulo 1. E nós vamos ver aqui, a partir do versículo 26, o momento em que Deus cria, né, o homem. Vamos ver? Diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: Eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e amanhã o sexto dia. Deus deixou registrado, desde os primeiros momentos aqui da criação, cada detalhe. E ele expressou como é que ele criou o homem e a mulher. E olhando para esse relato inicial aqui de Gênesis 1, nós vamos poder descobrir alguns fatos sobre a criação da mulher. A primeira coisa é que nós fomos criadas de uma maneira, tanto o homem como a mulher foram criados de uma maneira distinta do restante da criação. É interessante nós observarmos que todo o resto da criação, Deus teve a seguinte fala: haja e ouve, né? Ele determinava e aparecia. Haja luz e houve luz, né? Ele criou através de um processo de ordem. Ele ordenava e aquilo passava a existir. Mas quando chega para criar o homem, o que acontece? Acontece uma reunião da Trindade, né? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito se reúnem. E aqui a Bíblia é clara em dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Então, Deus aqui na sua completude, né? Ele planeja, ele executa algo que depois ele vai considerar muito bom. Então nós já somos distintos do restante da criação nesse processo. Nós somos fruto de uma reunião celeste, né? De uma reunião de Deus na Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele também faz algo diferente do restante da criação. Homem e mulher. Aqui está dizendo: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos criados não em oposição, luz e trevas, céu e terra, né? Deus, os outros aspectos, ele cria nessa oposição. Mas quando ele chega no homem e na mulher, ele não faz o homem e a mulher. Ele faz homem e mulher, né? Em complementaridade, juntos. Então, nós não fomos criados em oposição. E, na verdade, essa é o caminho mesmo que o inimigo coloca, né, entre nós, os seres humanos. Essa oposição. Parece que nós estamos de um lado do gramado e os homens estão do outro lado do gramado. Mas não foi assim que Deus nos criou. Ele nos criou em complementaridade. E nós também somos diferentes na avaliação que Deus fez depois de criar. Tudo que Deus fez, quando ele criou, era bom, né? A gente vai vendo aqui que ele criou o sol e era bom, ele viu que era bom. Mas quando ele cria o homem e a mulher, ele vê que é muito bom. E por que esse muito bom? Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. O que era bom no homem e na mulher era a imagem de Deus. Ele nunca diria que algo não era bom, porque aquilo era ele, né? Então, a imagem de Deus que se refletiu ali na criação do homem e da mulher tornou aquilo muito bom. A criação só ficou muito boa
quando o homem e a mulher foram criados. Até aí, ele criou de acordo com a espécie, mas homem e mulher carregaram em si o peso e o privilégio de serem a imagem de Deus. Deus não criou os animais à sua imagem, Deus não criou as plantas à sua imagem. Todas essas coisas realmente foram criadas de acordo com as suas espécies, mas o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. E mais para frente, nas nossas aulas, nós vamos entender o que significa esse privilégio e esse peso de sermos a imagem de Deus, né? Mas aqui no versículo 27 nós vemos: homem e mulher os criou. Deus não somente criou o homem à imagem dele, mas a Bíblia diz que a mulher também foi feita à imagem de Deus. Alguns teólogos no passado diziam até que a mulher só era a imagem de Deus quando estava com o homem, mas a Bíblia não mostra em nenhum momento isso. Ela diz: homem e mulher os criou. Ele criou os dois à sua imagem. Então, nós somos criados dessa maneira distinta do restante da criação. O outro aspecto que nós vemos aqui é que nós somos um poema de Deus. Deus nos fez de uma maneira tão especial que aqui na criação do homem e da mulher é a primeira vez que vai aparecer um poema. E o poema está aqui no versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na língua original, esse é um jogo de palavras, né? Que é a primeira poesia que aparece. E em Efésios 2:10 diz que nós somos feitura de Deus. E a palavra feitura é, na verdade, poema. Nós somos um poema de Deus, né? Algo especial que Deus criou. Não uma criação assim ocasional, né? Vou criar aqui o homem e a mulher. Não. Olha o esmero disso, né? A imagem dele e como um poema. Que privilégio que foi dado a nós, homens e mulheres. Ao falarmos com outros homens e mulheres, nós temos que ter isso em mente. Que essas pessoas, né? Quando você fala com seu vizinho, com a sua amiga, com sua irmã, você tem que olhar para ela e pensar: ela é um poema de Deus. Esse privilégio não é só meu, é de todos os homens e mulheres que foram criados por Deus, como um poema especial dele. Todas essas pessoas são a imagem de Deus. E nós vamos ver que Deus tinha um propósito maravilhoso na vida do homem ao ser a imagem dele. Mas infelizmente o pecado veio e corrompeu essa imagem, né? Mas isso nós vamos ver mais para frente. A outra coisa que nós podemos ver aqui é que Deus nos criou diferentes. Deus pegou lá o barro, né? Soprou nas narinas de Adão e ele foi criado. Com a mulher o processo foi outro, né? Deus colocou Adão para dormir, deu uma anestesia geral nele lá, né? E arrancou dele uma costela. Eu estive estudando sobre essa questão da costela e, nossa, eu vi alguns autores que vão fundo na questão da costela, né? Porque dentro da costela tem o DNA, que tal. Mas a verdade é que Deus teve um propósito para ser a costela. Não pegou uma unha, nem um pedacinho de cabelo. E, na verdade, Deus, ele poderia ter feito do jeito que ele quisesse. Ele poderia ter falado: haja mulher, e a mulher existiria. Mas, neste simbolismo todo, Deus foi colocando o homem junto com a mulher. Ele foi mostrando que a mulher e o homem, né, tinham uma relação estreita. E isso é algo que nós devemos guardar na nossa mente. Então, Deus não criou um outro homem. Ele não disse: o Adão está sozinho, vou arrumar um companheiro para ele, um parceiro. Os dois vão poder jogar bola, né? Vão poder ficar juntos. Não. Deus não criou um outro homem, e sim alguém diferente de Adão. Uma mulher, não do barro, mas da costela. A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 2, nos versos 23, o que Adão falou depois que ele viu Eva, né? Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Adão tinha dado nome a todos os animais. E aqui também ele vai dar um nome especial para Eva,
dizendo que ela seria chamada de mulher porque foi tomada dele, né? Ela agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, Adão deu valor a Eva. Ele não olhou para Eva e achou que a Eva era qualquer coisa. Não, ela é osso dos meus ossos. Ela é carne da minha carne. Ela vai ser chamada mulher porque ela foi tomada de mim, né? Ela saiu de mim. A felicidade real, ela só pode existir quando nós vivemos da forma que Deus declara ser muito bom. E não como nossos corações pecaminosos declaram ser. A maneira que nos traz felicidade é viver como Deus originalmente pensou em nós. Como complementares, não opostos. Como de valor, como alguém que saiu realmente do outro, né? E é isso que realmente nos traz felicidade. Qualquer mudança da forma original como Deus nos fez, não vai nos trazer a felicidade plena que existe somente nele. A nossa definição de sexo não pode vir de outra fonte, a não ser a fonte primária que criou os sexos. Nós não podemos definir a mulher pela cabeça de sociólogos, de filósofos, pelos os programas de televisão, né, que vão lá dando, não, agora são novos tempos, a gente tem que pensar de um outro jeito. Nenhuma definição de sexo, nenhuma definição de gênero, homem, mulher, nenhuma definição de relação entre um homem e uma mulher pode ser diferente do que aquela que Deus, que os criou, estabeleceu. Deus disse que existe uma diferença entre homem e mulher e que isso era muito bom. Então, essa busca constante pela igualdade, não estou falando aqui de igualdade de direitos, porque eles são sim necessários. Uma mulher não deve ganhar menos que um homem fazendo o mesmo trabalho que ele. A mulher deve ter todas as liberdades para votar, para se expressar, os seus direitos, né? E quando esses direitos ao longo da história foram retirados, sempre foi resultado de uma vida pecaminosa, de uma sociedade em pecado. Então, é claro que nós não temos que ser tratadas de uma maneira desigual, mas nós também não somos iguais aos homens. Nossa busca pela igualdade sempre acabou nos trazendo mais problemas do que benefícios, né? Porque Deus nos fez diferentes, nos fez complementares, nos fez para sermos amadas e nós para sermos as auxiliadoras, né? Que é o que nós vamos ver aqui. Bom, mas Gênesis 1:28 traz um elemento que também é muito importante aqui nessa nossa conversa, né? Porque diz assim: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. É interessante nós notarmos que Deus aqui não estava dando uma ordem para Adão, né? Ele diz aqui, Deus os abençoou, ambos. Então, o governo sobre os animais, sobre a natureza, foi dado tanto ao homem quanto à mulher. A dominação masculina é fruto do pecado, né? Essa coisa de estar acima da mulher, no sentido de oprimindo a mulher, isso é fruto do pecado. Não é algo que Deus realmente criou para acontecer. O modelo de governo de Deus era dois, os dois juntos, complementando-se, né? A gente sabe que a mulher, ela tem uma forma de olhar e enxergar as coisas, o homem tem outra forma, e como é bom quando a gente tem essa comunicação e os dois juntos somam esses olhares, né? Como pais, por exemplo, a mãe e o pai, quando conversam, o pai tem um olhar objetivo, um olhar libertador de uma certa forma, né, para os filhos. A mãe tem um olhar muitas vezes mais cuidadoso, mais protetor, mas quando ambos se juntam, aí a verdadeira educação acontece, né, uma educação libertadora e cuidadosa. Então, os dois foram feitos para governar sobre a natureza. Aqui nós vemos isso claramente. E a partir deste relato e do que nós vimos até agora, nós vemos que muitas vezes são colocadas mentiras em relação à mulher, né? A primeira mentira que muitas vezes
tenta se colocar é que o homem ele é mais importante porque ele foi criado primeiro. Ah, tá vendo? Ó, Deus criou primeiro o homem, então ele é muito mais importante. Ou mesmo o contrário, né? Em forma de brincadeira, a gente já ouviu muitas vezes as pessoas falarem: ah, Deus criou o homem e depois ele aperfeiçoou e criou a mulher. Como se a mulher fosse melhor do que o homem porque foi aperfeiçoada, né? Mas a verdade é que a ordem da criação não tem nada a ver com valor. Primeiro é o melhor, o segundo é o pior, ou o primeiro não é tão bom, o segundo é o melhor. Não tem a ver com valor, tem a ver com propósito. Deus teve um propósito para criar primeiro o homem e depois a mulher, né? Então, nós não devemos encarar a criação com esse grau de superioridade e tomar cuidado com as comparações, né? Ah, Deus fez melhor isso ou fez melhor. Deus teve um propósito em criar. Deus não se engana, Deus não faz nenhum detalhe à toa. Mas ele tem em todas as coisas. E se nós entendemos isso, essa primeira questão, tivermos isso como um princípio básico da soberania de Deus, do fato de que Deus é o que sabe todas as coisas, então todas as outras coisas nós vamos ter que entender da mesma forma. Então Deus teve um propósito para criar o homem primeiro. A segunda mentira que se diz é que a mulher ela foi criada porque Adão quis ter alguém, então ela vem para satisfazer o desejo de Adão. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que Adão pediu uma companheira. Esse foi um plano totalmente de Deus. Então, a existência da mulher foi parte do desejo de Deus. Deus quis criar a mulher, né? E ele teve um plano para isso antes da eternidade. Deus sempre soube tudo que ia existir. Então, não é que estava lá Adão dando os nomes para as mulheres, para os bichinhos e começou de repente a ver todos eles em pares e disse: ai, tô aqui sozinho. Aí Deus: ai, é mesmo, vou criar a mulher. Não, ele teve um propósito. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando nós paramos para pensar na nossa condição como mulheres, nós não podemos ficar pensando: ai, não. Eu já ouvi até mesmo cristãos que não acreditam na reencarnação, né? Porque biblicamente a gente não consegue ver isso. A pessoa fala: na outra encarnação eu quero vir homem, né? Achando que que ser mulher é uma coisa pior, uma coisa depreciativa. Não, Deus teve um plano para criar a Laís. Olha aqui, na casa do pastor José vai vir uma menininha, né? Ela vai ser uma mulher. Então, nós temos que honrar e glorificar a Deus pela forma maravilhosa que Ele nos criou e não deixar que essas mentiras entrem na nossa mente. Mas se a gente viu até agora, né, que tudo que Deus criou e todo esse momento Ele estava vendo que tudo era muito bom, vai existir um momento em que Deus vai ver que algo não era bom. E Ele vai dizer aqui que não era bom o quê? O homem estar só. No verso 18 ele diz: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E aí depois ele vai dizer para o homem colocar nome em todos os animais, né? A Jane Wilkin, que é uma autora de livros, ela diz que Deus provavelmente falou que Adão desse nome aos animais para ele também perceber que nenhuma criatura era seu par, né? Essa é uma suposição, não tem aqui nada que diga isso, mas pode ser, né? Ele de repente olhando todos os pares e vendo que nenhum daquelas criaturas seria seu par. Então Deus declara naquele momento que algo está incompleto, e é neste contexto que Deus cria a mulher. Estava incompleto, a mulher veio para completar. Olha que coisa especial, né? Tornar a vida de Adão uma vida melhor e mais feliz, porque agora ele teria uma ajudadora. Se tem alguma coisa que nós podemos concluir aqui, é que o cenário onde a mulher será criada é um cenário importante. É um cenário profundo, né? Não é qualquer coisa. Olha,
no meio de tudo isso aqui, tem algo que não está bom. E eu vou criar a mulher para que fique tudo muito bom. Então, a mulher não veio à existência sem motivo, sem propósito. Ela veio para ser uma auxiliadora. E essa palavra auxiliadora, ajudadora, para nós hoje, ela é uma palavra que parece menor. Quando a gente fala assim, ali está um auxiliar, parece que sempre ele é o que ganha menos, o que tem menos autoridade, né? E isso, quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, esse conceito da palavra auxiliadora vem muito forte para a gente. Então a gente não gosta dessa palavra. Dizer que a gente é auxiliadora do homem, parece que a gente está menos, que a gente é, né? Mas nós temos que voltar na palavra no original, para ver que palavra é essa que Deus usou. E a palavra que ele usou aqui é a palavra Ezer. Ela vai ser o Ezer de Adão. Ué, o que é Ezer? Essa mesma palavra, ela foi usada para falar sobre Deus ser o Ezer do povo de Israel. Olha só, Deus era o auxiliador, Deus era o ajudador, aquele que dava força, né? Então, o fato de dizer que nós somos o Ezer do homem, isso não nos desmerece, pelo contrário, isso nos exalta, porque nós somos comparadas ao próprio Deus, no sentido de que nós somos as ajudadoras dos homens, somos aquelas que vão ajudar naquilo que o homem não consegue, né? Não é bom que ele esteja sozinho, ele não vai dar conta. Eu vou criar um Ezer, uma ajudadora, alguém que vai vir e vai somar e que vai poder auxiliá-lo a ir além, a fazer aquilo que ele não consegue. A auxiliadora, então, é um plano muito especial de Deus. Nós somos uma peça especial nessa engrenagem, né? Então, esse termo auxiliadora, nós temos que entender no contexto da palavra original e não no conceito que nós temos hoje, como algo menor, mas como algo essencial. O povo de Israel precisava do seu Ezer, o socorro, né? O socorro desse ajudador que era o Senhor. Vamos lá ler em Salmo 121, que diz: Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse Senhor protetor, auxiliador, esse é o Ezer do povo de Israel. E é essa figura do Ezer que ele está dizendo que a mulher é para Adão. Ela é o seu Ezer. Provérbios capítulo 18, versículo 22, diz: Quem encontra uma esposa acha quem lhe traz felicidade e alcança o favor do Senhor. Então, uma esposa não é algo sobressalente, né? Não é uma ferramenta a mais. Não, nós somos o Ezer de um homem, nós somos a auxiliadora. Não se busca socorro de quem é inferior, de quem sabe menos, de quem, né, é menor. Não, nós buscamos o socorro de alguém que tem condições de nos auxiliar. Então, a mulher é esse socorro, assim como Deus é o socorro do povo de Israel. A terceira mentira, então, que se diz sobre a mulher tem a ver com isso, que ser auxiliadora é ser alguém de menor valor. E isso não é uma realidade. Quando auxiliamos alguém, nós parecemos mais ainda com Deus. Quando nós somos auxiliadoras, quando nós somos o socorro para o nosso marido, nós estamos sendo a imagem de Deus. Nós estamos sendo mais parecidas com Deus. Somos mulheres criadas por Deus e este fato nos faz olhar para um propósito. Eu nasci mulher, nasci para ser auxiliadora, para ser alguém com
capacidades dadas por Deus, né, para fazer parte dessa engrenagem, desse grande sistema que Deus criou para a glória dele. E eu convido você hoje a, se você, por algum motivo, não gosta de ser mulher, né? Você se sente desprestigiada, se sente inferior, acha que o mundo todo está sendo derrubado nas suas costas pela sua condição, se vê realmente, né, numa posição que você é triste por ser mulher, eu te convido a, diante de Deus, colocar o seu joelho no chão e derramar sobre ele tudo isso que você sente. Você sabe que Deus é o nosso exército, Ele é o nosso socorro. Nós podemos falar para Ele tudo que nós sentimos. Senhor, está sendo muito difícil eu ser mulher. Eu estou me sentindo sobrecarregada, cansada. E eu quero colocar aqui nas tuas mãos, porque o Senhor me criou mulher. E eu quero ter o prazer na criação. Eu quero ter o prazer de ser essa obra que tu fizeste. Então, me faz enxergar, né, as capacidades, as qualidades, aquilo que o Senhor fez em mim, para que eu realmente pudesse cumprir o propósito teu aqui na terra. Que essa seja a sua oração e a minha, e que nós possamos aprender ainda mais desse Deus que nos criou. A semana que vem nós vamos continuar nosso estudo, e eu espero que você volte aqui no canal e assista a mais uma aula, e, se possível, que você esteja no próximo domingo na nossa igreja. Às 9 horas, nós vamos estar presencialmente dando aula. E com certeza, lá a gente fala muitas outras coisas, né? Que o próprio ambiente e tal e o Espírito Santo de Deus vai trazendo à nossa memória. Então, assista aqui no canal só se realmente você não puder ou estiver assistindo novamente, mas eu espero encontrar com você lá na nossa igreja, a Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, em Santo André, São Paulo, tá bom? Te espero lá, que Deus abençoe a cada uma de nós.